Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui e nos acompanhe também no Instagram, na nossa rede social. E hoje, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para as nossas reflexões, nós vamos falar sobre o dia mais importante da nossa vida, né? Vocês já perceberam como o tempo passa tão depressa? Né? Em certo momento da nossa existência, e se a gente tiver desperdiçado o nosso tempo, a nossa consciência começa a nos perguntar assim, né? Que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Ah, esta é uma pergunta que nós vamos ter que responder, né? E aí a gente vai começar a compreender que tempo é vida. E se o tempo é vida, qual é o dia mais importante da nossa vida? Quando a gente para pensar nisso, né, na maioria das vezes vem à nossa mente aqueles dias que foram muito felizes, né? Às vezes o dia do casamento, o nascimento de um filho, o dia da formatura na faculdade, né? O primeiro dia de emprego, quando você fica sabendo que, por exemplo, você passou num concurso, né? Só que esses dias são dias que já passaram. E os dias que ainda não chegaram, ainda não foram vividos. Então, se realmente a gente quiser fazer uma boa reflexão, né, nós vamos perceber que o dia mais importante da nossa vida é hoje, né? Porque é hoje que a vida acontece. Hoje eu estou fazendo minhas escolhas, hoje eu estou semeando o meu amanhã. Emmanuel vai nos dizer, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Justiça Divina, para nós não esperarmos o amanhã para servir, para trabalhar e para nos melhorarmos, né? Emmanuel nos aconselha para a gente não esperar pela fortuna, a fim de servir a beneficência, né? Por quê? O que que acontece? Na maioria das vezes, a gente corre atrás do acúmulo de bens, não é mesmo? E de dinheiro, e isso resulta, gente, num cansaço, muitas vezes infrutífero do corpo e da alma. Não é preferível cedermos hoje, mesmo que uma pequena moeda, em favor daqueles que estão necessitados, né, que precisam do auxílio material, que não tem o pão para alimentar a família, que não tem o pão para alimentar a si mesmo, do que guardar ali 1 milhão indefinidamente, né, nos cofres da nossa própria avareza? Que conselho que Emmanuel nos dá, não é não? Nós reencarnamos sem trazer nada de material conosco, nada. Se formos ricos, se a gente foi rico em encarnação passada, a gente não traz a fortuna conosco, não. Ao contrário, né? Como é que a gente nasce? Peladinho, sem dente, quase sem cabelo, sem saber falar, sem saber andar. Nós não trazemos nada de material. Nós só trazemos para cá quem somos até esse momento, a nossa essência. E quando a gente morre, quando a gente deixa o mundo material e retorna à pátria espiritual, a gente não leva absolutamente nada, nenhuma coisa, nenhum grampo, nenhuma pedrinha. A gente só leva aquilo que a gente adquiriu de experiência, de conhecimento, de valor, de aperfeiçoamento, o bem ou o mal que nós fizemos. Então não adianta a gente achar aí, né? Hoje a gente vê um consumismo exagerado, né? Você vê o guarda-roupa da mulher, tem 300 calças, 500 sapatos. Querido, você não vai levar nada disso. Nós não levaremos nada disso. E aquilo que a gente tem em excesso está fazendo falta para alguém, né? É preciso simplificar a vida, gente, né? Então, qual é a necessidade de eu guardar recurso financeiro indefinidamente, ou esbanjá-lo com futilidade e inutilidade, se eu posso ajudar a diminuir a dificuldade do outro que passa fome, que passa privação material de toda espécie. E não estou demonizando a riqueza, porque a riqueza é necessária, né, para gerar riqueza,
e bem-estar para a sociedade. O que eu estou falando é que a riqueza deve ser bem empregada. Né? Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, está lá em Mateus 19, Jesus não está falando da riqueza material. Jesus nunca demonizou o rico. Ele se referiu, sim, ao rico de orgulho, de egoísmo. Então, a hora de ajudar a quem necessita de auxílio material é hoje. É hoje. E claro que sim, a gente tem que ter a previdência de ter, sim, um pouco de dinheiro guardado, de recurso guardado para os momentos difíceis. Às vezes acontece um desemprego, uma mudança radical, mas eu não tenho necessidade de ficar amontoando moedas sem lhe dar utilidade, né? Emmanuel fala para nós não requestarmos a glória acadêmica para colaborar na instrução. Quantas vezes, na obstinação em conquistar ali aqueles prêmios para a inteligência, né, nós nos desajustamos em vão. Desajustamos a nossa própria cabeça pelo orgulho e pela vaidade. Não é preferível amparar hoje ainda aquele que anseia pelo alfabeto, que não sabe ler, não sabe escrever, aquele que necessita de explicação para se libertar da ignorância, do que ficar guardando diploma e mais diploma que são inúteis? Quantas vezes nós nos perdemos em nosso próprio orgulho, gente, em meio a tantos títulos acadêmicos? Ah, eu sou doutor, né? Sou médico, sou advogado, sou engenheiro, ou então assim, mas eu sou mestre nisso, eu tenho doutorado naquilo. E, na verdade, o que você faz de bem ao próximo com o seu conhecimento, com o seu título? Porque se você faz de bem ao próximo, beleza. Mas se você só está amontoando o título, você está ajudando alguém a sair da ignorância? Ou você está piorando o estado de ignorância? Né? Hoje a gente vê aí tantas pessoas se arvorando em serem especialistas nisso, naquilo, né? E na verdade não tem a menor coerência. Muitas vezes nem mesmo detêm o conhecimento sobre aquilo que elas falam, né? E servem somente para desvirtuar o conhecimento verdadeiro, né? Desvirtuando mentes menos afeitas ao estudo e que acreditam em qualquer coisa sem utilizar o crivo da razão. Então, nós não devemos nos orgulhar por aquilo que sabemos, não, porque esse saber que nós temos tem limite bem estreito no mundo que a gente habita, viu? Deus permite que a gente desenvolva a nossa inteligência para que a gente possa utilizá-la em benefício de todos. Então, a inteligência precisa ser bem empregada e não ser instrumento de orgulho e de perdição para nós mesmos, né? Emmanuel vai dizer assim: não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Emmanuel diz que muitas vezes nós consumimos em vão o nosso melhor ensejo de auxiliar, né? Porque a gente passa ali um tempo longo, né, procurando alçar postos de autoridade. Só que mais vale a gente auxiliar aqueles que estão mais próximos a nós, às vezes em nossa própria família mesmo, em nosso círculo de convivência, o vizinho, o colega de trabalho, do que ocupar uma posição de autoridade na sociedade que não seja de proveito de ninguém. Quantos de nós nos perdemos quando somos alçados à posição de poder no mundo material? Carl Jung dizia que o oposto do amor não é o ódio, é o poder, porque um é sombra do outro. O poder que se exerce no mundo material, na grande maioria das vezes, faz com que o homem se perca, perca o seu ensejo de auxiliar o outro, de auxiliar a sociedade. A gente vê isso todo dia. Quem de nós não conhece alguém, um colega de trabalho, por exemplo, que a gente achava que era ótima pessoa, né? Boa, fraterna, aí assumiu um cargo de chefia e vira o carrasco de todo mundo. Né? Quem está abaixo dele na hierarquia da empresa sofre. Ou aquela pessoa que ajudava todo mundo, que sempre tinha uma palavra de apoio, e aí se elege, por exemplo, para um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, de governador, seja lá qual for. E aí passa a ver somente seus próprios interesses, né? Não cumprimenta mais as pessoas, só na época de campanha eleitoral. Né? Então, às vezes, essa posição de poder temporário que a gente ocupa, apesar do brilho, não vai fazer bem a ninguém, nem mesmo a própria pessoa, ao contrário, pode servir de
queda vertiginosa, porque aquela pessoa não consolidou em si mesma o amor ao próximo. Muitas vezes vale mais a gente auxiliar os mais próximos, fazendo realmente o bom trabalho, né? Consolidando em nós mesmos o amor, a abnegação, o altruísmo, do que ascender a uma posição de poder e se perder e não conseguir ajudar ninguém, né? Emmanuel vai falar: não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Gente, é urgente que a gente comece é, com a cultura das boas obras, hoje ainda, onde a gente estiver, porque toda migalha do bem, com quem for, onde for, é crédito que nós acumulamos ou começo de progresso na justiça divina. Né? Emmanuel fala assim: ontem foste o que eras, amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas, aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Belíssimo, né? Porque ontem nós fizemos as nossas escolhas. Nós plantamos as nossas sementes e nós vamos colher de acordo com aquilo que a gente tiver plantado. Amanhã é o fruto das escolhas que nós fizemos hoje, das sementes que eu estou plantando hoje. Então, hoje é o dia mais importante da nossa vida. Por quê? A semeadura que nós fizemos ontem, nós estamos colhendo hoje. E o plantio que nós fizermos hoje, as escolhas que fizermos hoje, é que determinarão nosso amanhã, que será mais feliz ou mais doloroso, de acordo com o que nós fizermos hoje. Não é sem motivo que a gente chama hoje de presente, não é? A cada amanhecer, nós temos novas oportunidades de escolhermos melhor. Então, hoje é o tempo a ser bem vivido, bem aproveitado. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. E eu quero terminar nossas reflexões, claro, com um poema de Alta de Souza, né, cujo título é pela psicografia de Chico Xavier. O título é Oração de Hoje. Vejam que bonito. Hoje, Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa. Nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, por flamejante sol rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos aprender a viver bem hoje, a plantarmos as nossas boas sementes hoje, para que o nosso amanhã seja um amanhã mais feliz. Tchau, pessoal.